O preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional, pela mesma taxa de câmbio utilizada no imposto de importação. E isso sem qualquer acréscimo ou devolução posterior, se houver variação na taxa de câmbio até o pagamento efetivo. Então, o preço de importação expresso em moeda estrangeira vai ser convertido em moeda nacional. O valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo do imposto de importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço declarado. Então, o valor fixado substitui o preço declarado. Na falta do valor que se referem os incisos 1 e 8 do artigo 13, a base de cálculo do imposto é: artigo 13, base de cálculo, inciso 1. Nos incisos 1, 2 e 3 vai ser o valor da operação, e ele está falando da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mês titular. A gente já viu o caso lá da DC 49, essa parte aqui foi declarada inconstitucional. A transmissão a terceiros de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado no estado transmitente. E também a transmissão de propriedade de mercadoria ou título que a represente quando a mercadoria não tiver transitado no estabelecimento transmitente. Nesses casos vai ser a base de cálculo, vai ser o valor da operação. E aqui no inciso 8, o valor da operação, e aí ele fala remete lá no inciso 12 que está aqui embaixo. Da entrada no território do Estado de lubrificantes, combustíveis, líquidos e gasosos, derivados de petróleo e energia elétrica, oriundos de outro Estado que não destinado à comercialização ou industrialização, ou seja, para consumo. Nesse caso, a gente tem como base de cálculo o valor da operação que decorrer a entrada. E aí, no artigo 15, ele fala que na falta desse valor, na falta do valor que a gente acabou de falar nesses incisos, se não tiver aqueles valores, a base de cálculo do imposto vai ser o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação ou na falta do local, mercado atacadista regional. Isso caso o remetente seja produtor, extrator, gerador, inclusive de energia. Então, preço corrente ou de seu similar no mercado atacadista local. Na falta do local, regional, mercado atacadista regional. Caso o remetente seja produtor, extrator, gerador, inclusive de energia. Na falta de valor também daquelas bases de cálculo que a gente leu agora há pouco, a gente vai ter que usar como base de cálculo o preço FOB do estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial. Remetente industrial, preço FOB estabelecimento industrial à vista. Base de cálculo também será o preço FOB do estabelecimento comercial à vista. Bom, então em cima era industrial à vista, agora é comercial à vista. Na venda a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante. Então, preço FOB, estabelecimento industrial à vista, se o remetente, ou seja, quem está enviando, seja industrial, se ele for industrial. Preço FOB, estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes industriais, caso o remetente, ou seja, quem está enviando, seja comerciante. Se quem envia é comerciante, você vai pegar o preço FOB comercial. Se quem envia é industrial, você vai pegar o preço FOB industrial e ambos são à vista. Para aplicar esses dois incisos que a gente acabou de ler, falando sobre o preço FOB, seja industrial, seja comercial, vamos adotar sucessivamente o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente. Então, preço efetivamente cobrado pelo remetente na operação mais recente. Caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, a gente vai usar o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista local da operação, ou na falta do local, o atacadista regional. No caso do inciso 3, do caput, inciso 3 do caput, aqui, inciso 3, se o estabelecimento remetente não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais, ou em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, não há mercadoria similar, a base de cálculo vai ser o quê? O equivalente a 75% do preço de venda corrente no varejo. Então, nesse caso aqui, do inciso 3, o preço FOB, estabelecimento comercial à vista, que é um remetente comerciante, caso ele não efetue venda a outros comerciantes ou industriais, ou então, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo vai ser 75% do preço de venda corrente no varejo. Preço de venda corrente no varejo.
Então, esse é o caso aqui do remetente comerciante, que normalmente usa aqui o preço FOB do estabelecimento comercial à vista. Então, ele vai usar como base de cálculo 75% do preço de venda corrente no varejo. Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o valor corrente do serviço no local da prestação. Sem preço determinado, o valor corrente do serviço no local da prestação. Quando o valor do frete cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular de mercadoria ou por outro estabelecimento da empresa, com que com ele mantém a relação de interdependência, quando esse valor do frete exceder os níveis normais de preço em vigor no mercado local, para serviço semelhante, constante em tabela elaborado pelos órgãos competentes, o valor excedente vai ser havido como parte do preço da mercadoria. Então, o valor do frete cobrado pelo estabelecimento pertencente ao mesmo titular de mercadoria ou outro estabelecimento da empresa, ou por outro estabelecimento da empresa, que com aquele mantém uma relação de interdependência, se houver um excesso de níveis normais de preço, esse valor excedente vai ser parte do preço da mercadoria. O que é interdependente? Considerar-se interdependentes duas empresas quando uma delas, por si, seus sócios, acionistas, cônjuges, filhos menores, for titular de mais de 50% do capital da outra. Então, interdependência, quando uma delas, por si, seus sócios, acionistas, cônjuges, filhos menores, for titular de mais de 50% do capital da outra. Uma mesma pessoa fizer parte de ambas na qualidade de diretor, sócio, com função de gerência. Diretor, então, sócio com função de gerência. Ainda que exercida sob outra denominação. Então, a primeira a gente viu com um percentual do capital e também uma relação subjetiva, né? A pessoa tem que ser um sócio, um acionista, o cônjuge, o filho menor. Já na segunda, a gente está vendo aqui que você vai ter uma pessoa com uma função de gerência aqui, um diretor, um sócio com função de gerência. E ela essa mesma pessoa fizer parte de ambas, ainda que sob outra denominação. Ou então, uma delas locar ou transferir a outra, qualquer título ou veículo destinado ao transporte de mercadorias. Então, a gente está tendo aqui uma locação ou transferência de um carro, de um veículo destinado a transporte de mercadoria. Uma delas está transferindo para outra. Isso a qualquer título. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de mercadoria, bens, serviços ou direitos, a autoridade lançadora, mediante o quê? Mediante um processo regular, vai arbitrar o valor do preço. Sempre que sejam omissos ou não mereçam fé, o quê? As declarações ou esclarecimentos prestados, ou então os documentos expedidos pelo sujeito passivo, ou por um terceiro legalmente obrigado. Bom, ressalvado, em caso de contestação, a avaliação contraditória administrativa ou judicial. Então, quando o cálculo de um tributo tiver por base, ou tome em consideração o valor ou preço de mercadorias, bens e serviços, a autoridade lançadora vai arbitrar esse preço mediante um processo regular, se forem omissos ou não merecerem fé aquelas declarações e esclarecimentos prestados, documentos expedidos pelo sujeito passivo, ou um terceiro legalmente obrigado. Mas aí dá ainda a ressalva aqui de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.